Oi, turma. Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática, aqui da Fundação Matias Maquiline. Essa é a nossa aula 2 do módulo 1 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, continuando o nosso estudo sobre conjuntos, veremos como realizar operações com conjuntos. Conhecido pelo diagrama que leva o seu nome, John Venn, nascido em 4 de agosto de 1834 na Inglaterra, licenciou-se como matemático pela Universidade de Cambridge em 1857, tendo sido ordenado padre 2 anos depois. Em 1862, ele retorna à universidade com um estudo sobre lógica e probabilidade. O seu artigo Lógica da Chance foi de grande contribuição para a estatística. Seu diagrama auxilia na representação gráfica das interseções e uniões entre conjuntos. Na aula de hoje, faremos algumas operações com conjuntos e vocês perceberão que o diagrama de Venn pode ser muito útil em várias situações. Venham comigo. Turma, como dito, o diagrama de Venn nos auxilia a interpretar graficamente a interseção e a união de conjuntos. Por exemplo, temos aqui o conjunto A, representado por essa linha fechada em azul, e o conjunto B, representado por essa linha fechada de verde. Alguns autores utilizam círculos. Formas geométricas também podem ser utilizadas. Percebam que aqui temos uma região em comum aos dois conjuntos. Ela é chamada de interseção, como veremos mais à frente. Nessa região, temos que são os elementos do conjunto A menos os do conjunto B. E nessa região, os elementos do conjunto B menos os do conjunto A. Turma, o conceito de igualdade entre conjuntos é um conceito muito simples, visto que, para que o conjunto A seja igual ao conjunto B, basta que todos os elementos do conjunto A sejam iguais aos elementos do conjunto B. Vejamos agora algumas operações com conjuntos. A primeira se chama interseção. Novamente, temos o diagrama de Venn representado com figuras geométricas. Note que o conjunto A e o conjunto B, eles têm uma região em comum. Essa região em comum determina a interseção de A e B. A notação matemática utilizada é a seguinte: A interseção com B. União de conjuntos ou reunião de conjuntos é quando você considera todos os elementos contidos no conjunto A ou B. A notação matemática é A união com B. Diferença de conjuntos é quase como se fosse o contrário de interseção de conjuntos. Na interseção, procuramos aquela região que é comum aos dois conjuntos. Na diferença, procuramos a seguinte região. Por exemplo, no conjunto A, temos essa parte achurada que representa todos os elementos de A menos aqueles elementos que estão contidos no conjunto B, essa região. No conjunto B, essa parte achurada de verde representa todos os elementos de B menos aqueles que estão contidos no conjunto A, ou seja, a interseção. Quantidades de elementos de um conjunto, ou cardinalidade. A cardinalidade representa exatamente isso, o número de elementos que temos no conjunto. Nesse diagrama, temos o conjunto A, e dentro dele os elementos são as vogais A, E, I, O, U. Para representar a cardinalidade, usamos a seguinte notação: NA igual a 5. Pois nesse conjunto temos 5 elementos. Uma pequena observação. Quando falamos da cardinalidade da união de dois conjuntos, precisamos prestar atenção em alguns aspectos. Temos aqui dois diagramas. No primeiro, o conjunto A e o conjunto B não têm interseção. Se fôssemos analisar separadamente, a cardinalidade do A seria igual a 8, pois ele contém 8 elementos. A cardinalidade do B seria igual a 6, pois ele contém 6 elementos. Logo, a cardinalidade de A união com B será 14, visto que não existe interseção. Mas na situação de baixo,
temos uma interseção. Novamente, a cardinalidade do conjunto A é igual a 8. A cardinalidade do conjunto B também é igual a 6. Mas a cardinalidade de A interseção com B é igual a 2. Nesse caso, para calcular a união, temos que a cardinalidade de A união com B será igual aos elementos de A mais os elementos de B menos a interseção dos dois, pois a interseção aparece nos dois conjuntos. Se não fizermos essa subtração, vamos estar considerando a interseção duas vezes. Nesse caso, temos 12 elementos nessa união. O conceito de conjunto complementar é o seguinte: seja o conjunto B contido em A, de acordo com esse diagrama de Venn. Definimos o conjunto complementar de B em relação ao conjunto A da seguinte forma: B com uma barra em cima, ou complementar de B em relação a A, será a operação A menos B. Ou seja, o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A são todos os elementos de A que não estão em B. Conjunto das partes de um conjunto é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto. Exemplo: seja o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. O conjunto das partes de A será P de A é igual a todos os subconjuntos que podemos formar dentro desse, começando pelo conjunto vazio. Vale uma observação que o conjunto vazio sempre está contido em qualquer conjunto. E aí, pegamos aqui os subconjuntos formados por apenas um de cada desses elementos, depois os subconjuntos formados por 2 de cada um desses elementos e o próprio conjunto, pois um conjunto sempre será subconjunto de si mesmo. Vimos anteriormente a cardinalidade de um conjunto. Vamos agora ver a cardinalidade do conjunto das partes. Exemplo: seja o conjunto A, novamente, os termos 1, 2 e 3. Determine a cardinalidade das partes de A. Vamos construir as partes de A novamente. Lembre-se que o conjunto vazio sempre será uma parte de qualquer conjunto. Logo, conjunto vazio. Depois, todos os subconjuntos com apenas um elemento. Agora, todos os subconjuntos com 2 elementos. E, por fim, o próprio conjunto. Temos aqui que, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, ou seja, a cardinalidade das partes desse conjunto com 3 elementos é igual a 8. Existe uma forma mais rápida de fazer esse cálculo sem ter que contar cada uma das partes. Basta fazer o seguinte: dado um conjunto com 3 elementos, a cardinalidade das partes desse conjunto será dado pela expressão 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. De maneira genérica, num conjunto com n elementos, temos que a cardinalidade será dada pela expressão 2 elevado a n. Vejamos agora alguns exemplos com operações de conjuntos. Exemplo 1. Dados os conjuntos A com as letras A, B, C, D, B com as letras B, C, D, E e C com as letras C, E, F. Descrevam. Na letra A, temos A interseção com B, ou seja,
aqueles elementos que repetem tanto em A quanto em B. Fazendo uma análise rápida, você verá que as letras B, C e D repetem tanto em A quanto em B. Letra B. B interseção com C. Mesmo conceito. Quero as letras comuns aos conjuntos B e C. No caso, são as letras C e E. A união com C. Nesse caso, quero todos os elementos de A mais todos os elementos de C. A, B, C, D, E, F. Elementos repetidos não têm a necessidade de serem escritos mais de uma vez. Acabou. Exemplo 2. Seja o diagrama de Venn abaixo. Determine A, B, C e D. Temos aqui um diagrama com os conjuntos A, B e C. No conjunto A, os elementos são A, B, C e D. No conjunto B, os elementos são C, D, E e F. E no conjunto C, os elementos são B, D, E e G. Se vocês se lembram, A menos B são todos os elementos de A que não estão em B. Nesse caso, são as letras A e B. B menos A são todos os elementos que estão em B, mas não estão em A. Nesse caso, E e F. C menos B são todos os elementos que estão em C, mas não estão em B. Logo, as letras B e G. A interseção com B e interseção com C são aqueles elementos corrigindo. A interseção com B e interseção com C são todos os elementos comuns aos três conjuntos. Nesse caso, apenas a letra D. Acabou. Seja o diagrama de Venn abaixo. Temos aqui o conjunto C contido no conjunto B, que está contido no conjunto A. Determine o complementar de C em relação a B. Nesse caso, queremos fazer a diferença B menos C. Logo, os elementos que estão em B, mas não estão em C, são os algarismos 4 e 5. Letra B. Complementar de B em relação a A. Nesse caso, é a operação A menos o B. Ou seja, os elementos que estão em A, mas não estão em B. Logo, os algarismos 1, 2 e 3. E o complementar de C em relação a A, ou seja, A menos C. São todos os elementos que estão em A, mas não estão em C. Logo, os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Acabou. Exemplo 4. Considere o diagrama de Venn abaixo. Temos aqui o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto B com os elementos 3, 7, 6, 8 e 9. Determine a cardinalidade de A união com B. Primeiro, como existe interseção, tomamos o cuidado de definir a cardinalidade do conjunto A, que nesse caso são 6 elementos. A cardinalidade do conjunto B, que nesse caso são 5 elementos. E a cardinalidade da interseção de A com B, que são 2 elementos. Logo, a cardinalidade de A união com B será 6 mais 5 menos o 2. Logo, 9 elementos. Acabou. Turma, na aula de hoje, vimos como realizar operações com conjuntos. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, faremos o estudo sobre conjuntos numéricos. Até lá!